Olá a todos, quero passar uma mensagem hoje a respeito do porquê Deus permite o mal neste mundo. A gente questiona, as pessoas questionam muito Deus a respeito por que Ele permite que o mal ainda existe e Ele não intervém em muitas coisas. Então a pregação vai ser a respeito desse assunto, para tirar todas essas dúvidas e questões da nossa mente a respeito de Deus, do caráter dele, para que fique tudo bem esclarecido. Caso deixe barulhos ao redor, eu estou em casa fazendo este vídeo, então pode ter algum barulho, porém foquem na mensagem, porque a mensagem é o que vale, para que Deus possa esclarecer no coração de vocês todo o seu intuito, desejo e por que Ele faz o que faz, como Ele faz. Vamos começar a respeito do princípio. Vamos começar a respeito do Éden. Deus deu ao homem escolha, certo? Deus colocou o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal no centro do jardim, assim como a árvore da vida estava no centro também, correto? Adão e Eva não conheciam o pecado, eles só conheciam o bem. A pergunta é, por que Deus fez isso? Por que Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal no meio do jardim? Ele fez isso por amor. Veja, você acha coerente Deus pegar e fazer as pessoas robôs? Deus faria alguém robô, por exemplo? Vocês vão me adorar e pronto. Seria uma pessoa robô, certo? Isso é bonito? É coerente? Não. Um pai e uma mãe que têm filhos deixariam um filho escolher o caminho dele ou interferia? O que vocês fariam? Talvez você possa interferir, certo? Para que ele não se machuque. Não é verdade? Ainda mais se você conhece o fim. Se você conhecesse que ele iria se machucar, você ia interferir, correto? Então por que Deus não interfere? Por que Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal no meio do Éden? Por que ele queria que eles pecassem para tirar vantagem disso depois? Não. Veja, você um dia foi jovem, correto? Você sendo pai ou mãe hoje, quando era jovem, você não gostava da liberdade de escolha? Ir para onde queria, comer o que queria, se vestir como queria, fazer o que bem entende, certo? Não é bom fazer o que queremos ou achamos o que é certo? Sim, é bom. Porém você está entendendo o motivo de Deus e da escolha dele de colocar a árvore do conhecimento do bem e do mal no meio do jardim? Porque ele nos ama, ele nos deu liberdade de escolha. Veja, os pássaros, a liberdade que eles têm. Não é lindo ver a natureza e tudo o que Deus fez? Você já subiu em um monte e entrou no meio da natureza? Você já sentiu a brisa do vento em um lugar bonito, criado por Deus? Então, a liberdade não é bom? Você não sentiu liberdade quando foi a esses lugares? Certamente sim. Bom, você está vendo porque Deus colocou a árvore no centro do jardim? Por amor e por liberdade de escolha. Sendo assim, Deus ainda aconselhou Adão e Eva para não comer deste fruto, desta árvore, porque eles iriam morrer. Porém, o que aconteceu? Depois Satanás entrou no Éden e enganou eles, certo? Ele tentou eles a pecar. Não tentou?
Ele não tentou Adão e Eva a comer do fruto? Não. Sabe por que ele não tentou? Porque apenas enganou? O diabo só enganou Adão e Eva. Ele não tentou os dois a comer o fruto. Porque Adão e Eva não tinham pecado. Por isso eles não foram tentados. Porque só há tentado quem tem pecado. Porém, eles poderiam ser enganados. Sim, enganados sim. Então Adão e Eva comeram porque desejaram ter o conhecimento do bem e do mal. Mesmo sendo enganados, eles decidiram conhecer o bem e o mal. Até aí tudo bem, não tá? Você entendeu que eles não foram tentados e sim enganados? Eles foram enganados porque eles desejaram ter conhecimento além do que eles tiveram. Eles tinham liberdade no Éden, porém eles decidiram ter a liberdade de conhecer o mal. Mesmo sendo enganados, eles decidiram conhecer o mal. E por que Deus permitiu que o mal ainda existe? Por que ele permite? Por que Deus criou o diabo sabendo o resultado? A resposta é a mesma: a liberdade. Lembra a verdadeira liberdade? A verdadeira liberdade é boa, como acabamos de falar, né? Como acabei de anunciar aqui. Deus deu a liberdade a todos, porém a liberdade boa, porém também tem a liberdade má. E a liberdade má traz os caminhos maus. Adão e Eva tinham liberdade no Éden, porém decidiram ter a liberdade de seguir o mal. E o diabo? Por que Deus criou ele? É a mesma coisa. Ele deu a liberdade aos anjos de escolher: vocês querem viver na liberdade, ao meu lado, ou querem explorar outras ideias e outros planos? Foi mais ou menos este o questionamento de Deus. Porém, Satanás, mesmo além, ele foi além disso. Ele decidiu tomar o trono de Deus. Você já imaginou isso? Você acha correto isso? Você já imaginou você matar os seus pais? E querer tomar tudo o que eles têm? Que tipo de filho você seria? Por isso Deus deu a escolha aos anjos de seguir os seus próprios caminhos. Porém, todo o caminho tem sua consequência. Entendeu por que ele permitiu a existência do mal? Por amor? Através do amor vem a liberdade. Ele decidiu e criou Satanás mesmo sabendo da consequência, porque Deus ama o que cria. E quando ele ama, ele dá liberdade. Liberdade de escolha. Por isso que Deus criou Satanás e os anjos, a terça parte que caiu, que se rebelou contra Deus. Assim como ele plantou o fruto do conhecimento do bem e do mal no meio do jardim, não para tentar Adão e Eva, mas para que eles possam fazer as suas próprias escolhas. Escolham me seguir ou seguir seus próprios caminhos. Seguindo, outra pergunta é: por que Deus deixa as pessoas se matarem, se ferirem e não entre? E por que ele não interfere nessas coisas? Por que ele não ajuda essas pessoas? E eu posso te dizer que você está equivocado. Veja, Deus, a criação, Deus ele deu direção ao homem quando fez a criação. Você está equivocado em dizer que Deus não interfere nas coisas. Como ele mesmo mostrou a Adão e Eva que era mal, se eles comessem do fruto do conhecimento do bem e do mal, teria consequências. Deus tentou interferir, porém eles escolheram as más consequências, a má liberdade. Você lembra do dilúvio? O que Deus fez? Não buscou restaurar a terra através de Noé e sua família? E José, filho de Jacó, Deus não colocou ele como governador para salvar os israelitas da fome, quanto todos, e não só eles, quanto todos os povos? Você está vendo como Deus tenta interferir desde a criação e tentar ajudar o homem?
E os profetas que Deus enviou a Israel para mostrar o que eles estavam fazendo era mal, mostrando que se não se arrependesse, eles iam colher o mal que eles plantaram. Deus sempre buscou livrar aqueles que o buscam das suas maldades, como ele livra mesmo também quem ao menos o segue. Ele livra tanto o bem quanto o mal, tanto aqueles que servem ele quanto aqueles que não servem, como os povos que acabei de mencionar, que eles iriam morrer se José não fosse governador. Você lembra conhece Naamã? Ele não servia o Senhor, e Deus o curou. Raabe era uma prostituta, também era de outro povo, não servia a Deus, e Deus o livrou, ela e sua família. Sadraque, Mesaque e Abednego, que Deus livrou da fornalha. Daniel lhe livrou das covas dos leões, da boca do leão. Tá vendo o quanto Deus livra o povo da morte, sem falar de Davi, né? Que ele livrou o povo, os israelitas, por meio de Deus. Ele livrou dos filisteus. Mesmo o povo tendo rejeitado a Deus e pedido Saul como rei. Saul seguiu seus próprios caminhos mal, mas o Senhor teve misericórdia do povo e enviou Davi para livrar o povo dos filisteus. Tá vendo como Deus interfere nas coisas e busca restaurar e ajudar as pessoas? São milhares de livramentos no Velho Testamento. Viu como ele tem ajudado? Viu como ele tem ajudado muitas das pessoas? E como a sua misericórdia é importante? E também você pode questionar, se perguntar, tá, mas e por quê? Por que Deus permite o mal ainda, que o mal ainda exista? Por que ele permite que um pai pode abusar de uma filha, um irmão pode matar o outro irmão, ou uma pessoa ferir a outra pessoa? Por que ele permite que uma nação se levanta contra a outra? Por que ele permite que o assassinato possa existir? E por aí vai. São muitas as perguntas. E sabe o porquê? Veja, você deve olhar e tentar ver com os olhos de Deus tudo isso. Vamos lá. Deus criou o homem, os anjos. Deus criou tudo com amor e perfeito. Tudo com perfeição, certo? Porque perfeito é todas as coisas que Deus fez. E sendo perfeito, ele dá a liberdade que você tem. Você tem liberdade de escolha na sua vida. E tudo que ele faz é com perfeição. Você pode ir onde quiser, fazer o que quiser, como eu já tinha mencionado agora há pouco. Você tem a escolha de comer o que quiser, fazer o que quiser, ir para onde for. Tá vendo que a perfeição de Deus dá a liberdade através do amor dele? Você tá vendo a criação? Ele faz tudo com liberdade. Ele dá ao homem a escolha do seu próprio caminho de fazer o que é bem ou o que é mal. E por que Deus não intervém muitas vezes em muitas coisas? Sabe por quê? Porque ele já destinou tudo. Vamos lá. Deus criou os anjos com liberdade. Porém, uma terça parte escolheu seguir seus caminhos. Assim como Adão e Eva. Assim Deus buscou restaurar o mundo, como vemos, de diversas formas, certo? Mas o ser humano demonstra o quão é insatisfeito com Deus. Mesmo assim, o Senhor planejou enviar seu Filho ao mundo para salvar. Deus viu que o único motivo de restaurar
era através da morte, pois tudo passa pela morte. E essa é a maldição. Vocês morreram, disse Deus a Adão. Então Cristo se fez maldição por nós, morrendo e nos libertando da maldição. Você entendeu? Tudo veio pela morte, passou pela morte. A maldição deles comer o fruto proibido era a morte. Essa era a maldição. E Jesus se fez maldito por nós. Ele morreu para nos salvar e nos resgatar dessa ira, dessa maldição, seguindo esse plano perfeito de Deus. Tá, mas por que Deus não restaura agora o mundo? É uma outra pergunta. Por que Deus não acaba logo com o sofrimento de tudo de uma vez? Você conhece a parábola onde Jesus disse? Preste atenção nessa parábola. Havia um senhor, dono de uma terra. Este senhor tinha uma plantação de trigo. Porém, quando chegou a noite, veio o maligno e plantou o joio no meio da plantação. Então, quando chegou de dia, os seus servos viram e disseram ao seu senhor: Você quer que tiramos o joio do meio do trigo? Você entendeu o que eles queriam fazer? Eles queriam tirar o mal do meio do bem. O joio é uma palha, da mesma aparência do trigo. São bem idênticos. Seguindo, o seu senhor disse: Não, deixa o joio e o trigo crescerem juntos, para que não acabem tirando o joio junto com o trigo. Por que ele falou isso? Por que ele disse isso? Porque o trigo só vai crescer e se revelar sendo trigo quando ele chegar na sua estatura, no seu perfeito crescimento. E quando ele crescer, ele vai dar semente. Veja, quando eles crescem, o joio é joio, ele não dá semente, o trigo sim. Assim Deus saberá o que é trigo e o que é joio. Sendo assim, você entendeu porque Deus ele ainda permite que a terra siga o seu curso? Porque ainda ele não restaura todas as coisas? Por mais que ele saiba tudo, quem é joio, ele sabe quem é o trigo, mas os anjos não sabem. O Senhor esclarece todas as coisas diante de todos, e ele não julga ninguém às escondidas, ele expõe tudo. Ele quer que todos saibam quem é trigo e quem é joio. Seguindo, além disso, tem pessoas que ainda vão crer no Senhor. Tem muitas pessoas que ainda não creram e crerão no Senhor. Por isso também ele não vem neste momento e não acaba com tudo, porque tem muitos trigos ainda que estão crescendo, que estão ainda a florescer. E tem muito joio que se parece trigo, que um dia quando ele crescer e chegar à sua estatura, vai demonstrar que ele não é trigo porque ele não dá semente. Ele não dá frutos. Tá, e por que Deus deixa as pessoas se machucarem de todas as formas? Por que Deus permite isso? Porque ele deixa todos seguirem os seus caminhos. Ele deixa as pessoas seguirem o seu próprio coração. Porém, ele os adverte. Assim como ele está nos advertindo nessa mensagem, seja nessa pregação, quanto nas escrituras. Você só consegue ver o mal. Você só consegue ver o mal ou o bem porque você quer. Você segue o mal e o bem pelo seu próprio coração, pelas suas próprias escolhas. Então Deus deixa que cada um possa seguir o seu curso, o seu coração, as suas escolhas, para que no dia da colheita possa ser esclarecido quem é trigo e quem é joio.
quem é de Deus e quem não é de Deus. Por isso que vem muitas provações sobre os justos, como diz a palavra, para provar a fé deles, para fortalecer a fé deles e para mostrar se verdadeiramente ele é o trigo, se ele é uma planta que dá frutos. E por que nós colhemos o pecado de Adão e Eva? Por que nós temos que pagar por este pecado e sofrer nessa terra? Não foi eles que pecaram contra Deus? É aí que está. Olha que interessante. Veja dessa maneira. Uma raiz de uma planta que cresce, ela cresce, certo? Porém, ela vai dar os seus ramos, ela vai dar os seus galhos. E os galhos somos nós. Porém, essa raiz, esse caule, esta árvore é Adão e Eva. E nós somos os ramos, nós somos os galhos. Como eles são nossos pais e nós somos descendentes dele, assim como vem pela raiz uma contaminação para a árvore, assim todos os seus ramos, todos os seus galhos são contaminados e o seu fruto é podre. Por isso nós somos consequência do pecado de Adão e Eva. Mas há uma boa alegria e uma boa novidade. Jesus Cristo, ele nos fez frutos bons para poder comer, se saciar. Hoje ele é a verdadeira árvore e nós somos seus verdadeiros ramos. Toda a maldição e toda a ira de Deus contra o ser humano por causa da desobediência de Adão e Eva foi restaurada em Cristo. Deus deu ao homem a oportunidade de viver no mundo onde não haverá mais maldição. Espero que as dúvidas de vocês possam estar esclarecidas. Sei que a gente tem muito questionamento a respeito do caráter de Deus, mas eu espero que vocês possam ter compreendido nesta pregação curta do grande sentido e simbologia do caráter, da lógica de Deus, o porquê que Deus permite tais coisas e porquê que ele não interfere em tais coisas. Porque tudo será restaurado nos tempos dos fins, como diz a palavra. Quando Jesus voltar, e ele vai voltar, está muito próximo da sua vinda, tudo vai ser restaurado. Aqueles que praticam o bem serão e colherão o bem de Deus. Porém, aqueles que odeiam a luz e não vêm para a luz, aqueles que adoram fazer os seus próprios caminhos e seguir o curso deste mundo, receberão por consequência o mal. Porque eles não têm bons frutos. Porque é uma árvore má e permanece ainda no conceito do pecado, no conceito de Adão e Eva, de dar frutos podres. Porém, aqueles que dão frutos bons são aqueles que estão alicerçados em Cristo, fixados na videira. Então é por isso que Deus permite todas as coisas, por amor e liberdade. Ele dá amor e liberdade para que os seus filhos possam escolher os seus caminhos. Você entendeu porque ele não interfere em muitas das coisas? Porque ele dá e deixa que o homem escolha o seu próprio caminho, o seu próprio destino. Para que todos nós possamos saber quem é trigo e quem é joio. Espero que ficou esclarecido a respeito do caráter de Deus. E para que você não tenha mais dúvida do caráter e da perfeição daquele que vive para sempre. Tenha em mente que ele sempre cuida de você e ele sempre busca cuidar, não só dos bons quanto dos maus, porque ele livra também os maus dos seus maus caminhos, porque ele é cheio de graça e de verdade. Mas o mal ainda vai existir nessa terra. Ainda vai ter consequências ruins. Aquele que pratica o mal vai colher o mal.
Aquele que faz o mal, com o tempo ele vai colher o mal. Porém, aqueles que esperam no Senhor, buscando praticar aquilo que é justo aos olhos de Deus, certamente vocês serão benditos de Deus e colherão boas dádivas de Deus. Por isso você não tem que ficar preocupado com o mal deste mundo, ou querer questionar Deus por que isso ou aquilo. Não, você pode questionar, assim como essas perguntas foram questionamentos a respeito do caráter de Deus. Mas ele vai sempre ter resposta pro teu questionamento. Por isso que as escrituras é muito importante e ela está diante de você. Hoje, principalmente aqui no Brasil, a gente tem na palma da mão, tanto no telefone quanto dentro da nossa casa, tá a resposta de Deus em toda a palavra, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, o motivo de que Deus não faz aquilo que você deseja ou planeja, porque tem um motivo. E o motivo é o amor, a liberdade. Que possa ter ficado esclarecido. E que essa mensagem possa trazer paz no coração. E que você possa buscar conhecer mais Deus a cada dia. E antes de tentar julgar, criticar a Deus, tenta entender um pouco mais da lógica deste mundo, ainda mais você que talvez possa ser pai ou mãe. Tenta ver aos olhos de Deus como agem os seus filhos. Tenta ver que você também dá liberdade para eles e que você também teve liberdade de escolha. E quão a liberdade é bom. Porém, a liberdade que nos faz bem, né? É isso. Que a paz de Cristo possa ascender, que possa estar no coração de vocês, que excede todo o entendimento. Amém?